Fala galera, tudo beleza com vocês aí? Por aqui tudo em cima e hoje a gente vai avançar mais um pouquinho no nosso conteúdo, né? E o nosso assunto de hoje, gente, é uma coisa que às vezes muitas pessoas têm uma certa dificuldade, mas é tranquilo, é um negócio muito tranquilo de se falar. E o que que é? A gente vai falar de curva de nível e perfis topográficos, beleza? É algo que a gente consegue bater o olho e entender como que vai funcionar o relevo. Porque lembrando o seguinte, nas aulas passadas nós falamos de classificação do relevo, planície, planalto, depressão, falamos também do relevo submerso, tá? E hoje a gente vai entender o que que é uma curva de nível, o que que é um perfil topográfico, tá? Por quê? A gente pode às vezes pegar um mapa, por exemplo, pega um mapa do Brasil, onde nesse mapa do Brasil está separado por curvas de níveis. O que que é isso, curvas de níveis? É um desenho feito para representar a formação do relevo, a altura do relevo, mas só que uma representação em 2D, né? Porque quando a gente fala de relevo, o interessante do relevo é a gente pegar o relevo e analisar o relevo em 3D, né? Nas 3 dimensões. Mas para construir um mapa disso em um papel, não tem como a gente fazer em 3D. Então existe as curvas de níveis para a gente poder entender. E aí deixa eu mostrar para vocês rapidinho o que vem a ser essas curvas de níveis aqui no livro, inclusive. Tem na página 86. Ó, isso daqui são as curvas de níveis. Então cada curva dessa aqui é uma curva de nível. Aqui ele está desenhado, né? Está pintado, tá? Cada curva vai representar uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Aí se vocês observarem, tá vendo que tem uma numeração marcada? Por exemplo, é 230, né? Ó, 230, 220, 230, 240, 246. O que esses números estão querendo dizer pra gente? Que isso daqui, ó, é a altura do relevo. Então faz de conta que tem uma colina nessa região. Uma colina, né, que é apenas uma pequena elevação do morro ou do relevo, tá? Então a gente tem aqui, ó, nesse ponto, a altura da colina é de 220 metros. Nessa linha, toda essa linha aqui, ó, de 230 metros. Essa linha bem aqui. Essa linha, a colina, já passou para 240 metros. E bem no meio da colina, é o pico que ela atinge, tá em 246 metros, tá? Então, o que acontece? Como a gente vai fazer a representação e não tem como a gente representar em 3D, porque está no papel, então, as curvas de níveis servem para falar a altura do relevo, da colina, da montanha, o que seja, em uma representação em 2D, tá? E um negócio que é interessante a gente falar também é o seguinte: quanto mais distante essa linha estiver, significa que mais suave vai ser a subida do relevo, ou a descida, né? Pode ser tanto subindo quanto descer, tá? Mas só que quanto mais distante, mais suave vai ser a subida. Agora, se a gente tiver essas linhas aqui mais próximas uma da outra, significa que o relevo ele é mais inclinado. Então, por exemplo, por que eu falei isso daqui é uma colina? Possivelmente uma colina. Porque está muito distante um do outro aqui, ó. Se fosse uma montanha, possivelmente essas linhas estariam mais próximas uma da outra. Porque a montanha, o relevo é mais inclinado. Uma colina é mais suave, tá? A curva da colina é mais suave. Da montanha não, ele vai e depois desce. Então, quanto mais próximo, mais íngreme é o relevo. Quanto mais distante for essas linhas, mais suave é o relevo, tá? E aproveitando que eu já estou com o livrinho aqui, ó, o que essas cores estão querendo dizer? Gente, essas cores aqui é algo da cartografia, tá? É somente para demonstrar onde é o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Então, as cores mais claras, como a gente pode observar, o verde clarinho, o amarelo, são as partes mais baixas. E conforme o relevo vai subindo, a gente vai intensificando as cores até chegar no ponto mais alto, que é o marrom, que nós temos aqui, tá? Então começa numa região mais baixa, que é o verde claro aqui. Geralmente, quando tá vendo esse verde escuro, esse verde escuro geralmente representa as regiões mais baixas possíveis, tá? Então começa no verde escuro aqui, aí vem o verde claro, aumentou um pouquinho, passou para o amarelo, aumentou um pouquinho, o marrom bem clarinho, aumenta mais, até chegar no ponto mais alto, que é o marrom escuro que nós vemos aqui, ó, tá? Então, nesse caso, é somente para diferenciar a altitude, o ponto mais baixo e o ponto mais alto, tá? Então, isso são as curvas de níveis. Ele vai representar para a gente a altura do relevo, a altitude desse relevo, em uma representação em 2D, tá?
E do outro lado nós temos o que? Os perfis topográficos. O que são esses perfis topográficos? Imagina o seguinte, tem aqui a garrafa, tá? Quando a gente fala assim, olha, é uma pessoa de perfil, eu pego o meu rosto e viro e fico de lado para vocês. Vocês estão me vendo de perfil nesse momento. Então a gente vai analisar o relevo através do perfil dele. É como se a gente pegasse o relevo, por exemplo, essa garrafa, serrasse essa garrafa todinha e analisasse a garrafa de perfil. Então a gente vai cortar pela metade e tirar para analisar com perfil. A gente faz isso com relevo, professor, lógico que não vai serrar uma montanha no meio, né, gente? Mas a gente pega um mapa, que representa o relevo, que nós chamamos de mapa hipossométrico, tá? A gente pega esse mapa do relevo e faz um corte, beleza? Então tinha uma montanha aqui, a gente faz um corte para a gente poder analisar como que é o relevo da região. E aí a gente vai ter um desenho semelhante com esse aqui do livro, ó. Esse bem aqui. Olha o que nós temos. Isso daqui é um perfil topográfico, tá? Aonde nós temos aqui, ó, regiões mais baixas e regiões mais altas. Tá vendo que a gente está olhando o relevo de lado? Então a gente pega, por exemplo, uma região. Por exemplo, aqui no mapa, ó, tem uma linha aqui nos Estados Unidos cortando essa região. Isso daqui é o perfil topográfico que está sendo representado aqui, ó, tá? Ah, então eu quero analisar uma parte dos Estados Unidos, que o livro está falando aqui, ó. Essa linha bem aqui que está cortando os Estados Unidos está representando o perfil topográfico. Então esse perfil aqui é dessa região dos Estados Unidos aqui, beleza? E aí recorto, nós temos esse perfil bem aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver pela lateral, de lado, como que funciona o relevo. Então a gente tem pontos mais altos, certo? Que são esses aqui, os pontos mais altos do relevo, e os pontos mais baixos. Então nós temos cordilheiras, como aqui, ó, regiões montanhosas, tá? Desse lado aqui. E do outro lado nós temos chegamos até algumas depressões, planícies e mais um levantamentozinho que alguns consideram os famosos Montes Apalaches como montanha também, tá? Mas é uma região que hoje está virando uma região de planalto, tá bom? Porque está desgastando e tudo mais, tá? Então aqui são as grandes montanhas que nós temos na região dos Estados Unidos, lá no lado oeste dos Estados Unidos, e aqui ao lado leste dos Estados Unidos, aqui é a parte central dele, onde é a parte mais baixa. E por que a gente faz isso daqui então? É para a gente ter uma interpretação do relevo, certo? A gente poder bater o olho e saber, ó, ali tem montanha, ali tem planície, ali tem planalto, ali tem depressão, enfim, entre outras classificações, né? Então nós temos as curvas de níveis, que demonstram para a gente, demonstra a altitude do relevo, né? E os perfis topográficos vai mostrar para a gente o formato, a forma que esse relevo tem. Ou seja, para a gente ter uma interpretação bacana de um relevo de uma determinada região, é legal a gente analisar tanto as curvas de níveis quanto os perfis topográficos, tá? Porque um complementa o outro, né? Um mostra a altitude, mas o formato já não é tão bem representado nas curvas de níveis. Aqui a altitude já não representa tão bem, né? Mas só que o formato já é bem representado. Então, se a gente juntar os dois para interpretar junto, seria o ideal. Beleza, meu povo? Ó, por hoje eu vou cortando por aqui, falando sobre essas curvas de níveis e o perfil topográfico, tá? Que é uma forma de a gente poder analisar o relevo de uma determinada região, tá? E a gente continua na próxima aula dando início a um novo conteúdo. E se tiver qualquer dúvida, gente, sobre o conteúdo desse vídeo aqui, pode fazer a pergunta no grupo do WhatsApp sem problema. Eu estarei respondendo vocês aí. Tranquilo? Então, gente, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.